Primeira leitura, Juízes 16, lendo o versículo 6 apenas. Segunda leitura, 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler tão somente. Perdão, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 15. Perdão. Então, a primeira leitura, Juízes de Israel, capítulo 16, versículo 6. Segunda leitura, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Podemos ler? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Versículo 15 do capítulo 5, 2 aos Coríntios. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas e ele morreu por todos, para que os que vivem, mas, palavra de Deus. Senhor, seja conosco por sua misericórdia, fale conosco, a vontade seja dele, o querer dele, o propósito dele, a ação dele, o Espírito dele, para a glória dele, tudo se faça, e nós aqui, como servos dele, aguardamos o mover dele, e cremos que ele o fará, e os que creem junto, oram junto, diga amém. Amém. Tome assento. 2023. Domingo, há 2 domingos atrás, falamos 2023 em Cristo. O domingo passado, 2023 por Cristo. E agora, 2023 para Cristo. É interessante o que Deus usa Paulo para trazer a nós de revelação nesse versículo. O versículo 17, tão conhecido, diz que aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo. Mas muitos de nós não experimentamos esse tudo se fez novo. E o tempo que Paulo usa nessa carta é para nós nesse tempo. Muitos ainda estão agarrados a coisas que não deveriam. Mas agora no versículo 15 ele diz que Jesus Cristo morreu para que nós, os que vivemos, não vivamos para nós mais, mas vivamos para Ele, que por nós morreu e ressuscitou. A vida do Cláudio, com seus 20 e poucos anos, é para Cristo. A vida do Antônio e da Clemilda é para Cristo. A vida dos irmãos que nos visitam é para Cristo. O segredo de nós experimentarmos o que Deus tem, o que Deus quer para nós, o que Ele quer para nós, é quando nós entendermos que temos que viver para Ele. Diga, morreu por mim, viverei para Ele. Nós resumimos esse versículo nisto.
Então, eu estava aqui orando, nas ocasiões aqui, da noite, da madrugada, e o Senhor falou comigo sobre essa passagem de Sansão. Shimshon, no hebraico, pequeno sol. O Sansão, nós vamos tomar ele nesta noite, irmãos, para aprender alguma coisa de como viver para Cristo. Nós aprendemos com erros e com acertos. É por isso que a Bíblia conta tudo, porque a Bíblia sempre é didática em tudo. Se nós olharmos para a Bíblia para aprender, nós estaremos sempre aprendendo com tudo. Com tudo. Não é? É igual quando um cristão assiste um filme. Assista esse filme do ponto de vista espiritual para você ver se não aprende. Sansão, ele foi escolhido para ser nazireu desde o ventre da sua mãe. Foi uma obra de milagre, a mamãe era estéril. Manoá foi convidado para ir lá ter com o anjo na segunda vez, porque ele não estava na primeira, e eles recebem as instruções que os pais deviam santificar, a mãe devia se santificar, o ventre deveria ser santo. Nazireu, da palavra nazir no hebraico, que quer dizer dedicado, consagrado, ou seja, para Deus. E Sansão recebe promessas tremendas, que ele seria um juiz de Israel, que ajudaria Israel a se livrar dos seus inimigos. Começaria essa obra. E Sansão, ele nasce sobre estas promessas, o Espírito começa a vir sobre Sansão e coisas tremendas começam a acontecer. Só que na caminhada de um Sansão que deveria ser santo, ele vai se sujando. Ele vai tocando onde não deve, fazendo o que não deve, falando o que não deve, amando o que não deve, querendo o que não deve. E ele vai se manchando. E é interessante que em todo o tempo, até o versículo 28 do capítulo 16, e a história dele está de 13 a 16, de Juízes, você vai observar um Sansão que não tem temor de nada, que para ele está tudo bem, está tudo certo. Faz as coisas erradas, mas você não vai olhar, fazer essa leitura de 13 a 16, e você não vai notar ele tendo temor dos seus erros. Não, está errando. Aconteceu o que aconteceu em Tímna, a confusão, o que acontece com ele colocar fogo na seara dos filisteus, as proezas de Sansão, mas ele está indo pecando de todo jeito. Chega em Gaza, sabe que o povo está cercando ele em Gaza, e ele está ali na prostituição, e mesmo assim ele vai no portão de Gaza, arranca o portão, que os estudiosos dizem que pesava em torno de 700 quilos, tira com as travas, põe nas costas, e essa parte eu não sei para que foi fazer isso. Ele sobe o monte correndo com o portão nas costas. Por que ele não deixou esse portão ali, meu Deus do céu? É o exibicionismo, será? E ele faz essa proeza, e as pessoas não conseguem pegá-lo, até que o diabo coloca na história de Sansão uma mulher, por nome Dalila, e o Sansão, como sempre, se encantava pelo que não deveria encantar, e agora ele está no colo de Dalila. Dalila pergunta para Sansão, uma pergunta que ele tinha que sair correndo para não ter que responder, e nem para correr o risco de contar seu segredo. Qual é o teu segredo, Sansão? O que consiste a sua grande força? Com que você poderia ser amarrado, afligido? Conta para mim. Irmãos, eu vejo Satanás fazendo essa pergunta, toda vez que eu leio o texto, que eu repriso o texto. Porque a Bíblia diz, através de Pedro, que Satanás está ao derredor de cada um de nós, procurando
quem possa tragar. E aquele procurando lá não é um procurando descuidado, não. É um procurando rosnando, com vontade de tragar. E ele faz isso em torno de famílias. Ele quer a destruição da sua família urgente. Ele quer a destruição daquilo que é natural na sua vida urgente. Ele quer que você confunda sentimentos, ele quer que você se perca nos sentimentos, e aí tem muita coisa que ele quer fazer. E a Dalila, quando faz a pergunta para Sansão, o que Sansão faz? Começa a brincar com coisa séria. Não, se fizer dessa forma, aí pronto, minha força vai embora. Aí ela vai e faz, e de repente tudo se rebenta como nada, porque não era aquilo, ele estava brincando. Não, você está me enganando, você mentiu para mim. Por quê? Porque os filisteus chegaram para ela e ofereceram dinheiro para que ela descobrisse em que consistia a grande força de Sansão. Dinheiro, diga dinheiro. E agora Dalila, segunda vez, a mesma coisa. Mas agora ela chega numa altura que ela angustia e que ela faz uma cena daquelas. Você não confia em mim, você não sei o quê. E vai pegando o coração dele e a sensibilidade dele naquela área que não era boa. Ele abre o coração e conta para ela, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho um voto. Se raspar o meu cabelo, aí liquidou com tudo. Estou resumindo para me chegar onde Deus quer falar. Dalila agora põe ele no colo e faz ele dormir. Se fez ele dormir, é porque agora ele confiava nela. E aí que está o espírito do engano. Ele não chega, o diabo não chega com propostas que você veja que isso é coisa diabólica. Não, ele chega com propostas que parecem boas. Diga para as pedras, transformar em pães, porque você está com fome, tadinho, come. Ele chega com propostas dentro da carência. Tipo, eu te entendo, eu sei que você precisa disso, eu sei que você necessita disso, vamos por aqui. E agora o que acontece com Sansão? Quando ele acorda, os filisteus estão chegando. Diz, não, eu resolvo como da outra vez. Só que o texto diz que ele não sabia, não sentiu, não percebeu que o Espírito não estava nele mais. Então, tudo aconteceu sem que ele percebesse o caminho que ele estava indo, porque para ele, por certo, aquelas regras eram exageros. Era bobeira, porque tudo estava indo bem. Ele continuava forte. O Espírito do Senhor vinha sobre ele. Ele fazia proezas. Ele mesmo tendo prostituído, abriu um portão de uma cidade pesando 700 quilos e ainda correu com ele acima no morro. Não, há um engano aí, eu estou bem, mas só que agora o Espírito já não estava nele e agora que ele vai perceber. Ele foi pecando, ele foi infringindo a lei, quando ele toca no leão, que ele não pode tocar no morto, quando ele toma vinho, que ele não pode tomar, quando ele vai prostituir, ele não pode prostituir. Então, uma coisa vai se somando à outra, até que a última é o cume. Ele não podia cortar o cabelo, ele tinha um cabelo com 7 tranças, que alguns que exageram um pouquinho, fala que as 7 tranças são os 7 períodos, as 7 dispensações da igreja. Mas aí, vamos olhar para o Sansão nesta noite, como um tipo de igreja, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque Deus quer falar. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Você veio na igreja porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo.
A igreja do Senhor nasceu para ser nazireu. A igreja do Senhor nasceu para ser santa. A igreja do Senhor nasceu para ser separada. A igreja do Senhor nasceu para fazer a diferença na terra. A igreja do Senhor nasceu para livrar o povo de Deus e para levar pessoas para Deus. Ela nasceu e ela foi inaugurada oficialmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O Espírito caiu sobre a igreja de maneira gloriosa. Os aproximadamente 120 foram cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo para, segundo Atos 1:8, serem testemunhas de Cristo Jesus na terra, até os confins da terra. A igreja foi cheia do Espírito Santo para ser sal na terra, para ser luz na terra. A igreja foi cheia do Espírito Santo para curar os enfermos, para libertar os cativos no nome santo de Jesus Cristo. A igreja foi cheia do Espírito Santo para ajudar os depressivos, os caídos. A igreja foi cheia do Espírito Santo para fazer a diferença na terra, resplandecendo a glória de Deus no meio de uma geração perversa e corrompida. A igreja foi cheia do Espírito Santo para ser enviada para o meio dos lobos e anunciar o Salvador dos lobos, aquele que converte lobo em ovelha. A igreja foi cheia do Espírito Santo para fazer verdadeira e legitimamente diferença na terra, andar na contramão do mundo e aí ser corpo de Cristo na terra. E Deus começou a usar essa igreja de maneira tremenda. O Espírito do Senhor Deus estava na igreja e vinha na igreja de maneira gloriosa. As manifestações da glória de Deus foram maravilhosas, tremendas. As pessoas colocavam enfermos para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse os enfermos. Era muita glória. Os homens de Deus e mulheres de Deus eram instrumentos de milagres. Cegos viam, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Deus chamou essa igreja para ser separada, comprometida com o santo evangelho. O trilho que essa igreja anda é o trilho da palavra de Deus, suportando, inabalável, inamovível, imovível e abundantemente fazendo a vontade de Deus. Essa igreja, onde ela se reunia, a glória derramava. Era algo fantástico, tremendo. Deus estava através da igreja na terra operando maravilhas. Mas essa igreja, ela começa a desvirtuar-se. Ela começa a se envolver com coisas. E eu vejo Satanás, na mensagem que o Senhor nos dá aqui, eu vejo Satanás olhando para a igreja, colocando o dedo no queixo e dizendo: em que consiste a grande força dessa igreja? Com que é que ela pode ser subjugada, afligida? Eu não entendo, porque eles vão para as fornalhas, para as fogueiras, para as cruzes, para o Coliseu, são mortos de maneira terrível, mas eles não negam. Quanto mais eles morrem, mais levanta gente para esse Deus. Como pode? Eles morrem cantando. Eles são queimados e eles estão cantando. Eles não negam. Em que consiste a grande força dessa igreja? Com que eu poderia
agir contra ela e destruí-la, subjugá-la, afligi-la. A igreja de Corinto me ajuda um pouco. Põe dissensão nos irmãos. Põe divisão nessa igreja. Eles estão unidos para morrer. Agora eu quero ver se der problema entre eles, de fofoca, de conversa, de acusações e de grupos. Aí surgiu um grupo dizendo, eu sou de Paulo. Aí o outro disse, não, eu sou de Pedro. O outro disse, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cristo. Espera aí. O conselho de Balaão também. Põe prostituição no meio da igreja. Ao ponto que na igreja de Corinto tinha um filho do pai que deitava com a esposa do pai, a madrasta. Põe prostituição. Põe adultério no meio da igreja. Põe mentira no meio dessa igreja. Põe contendas teológicas. Põe um levantando contra o outro nas redes sociais. Põe os desigrejados para falar mal das igrejas. Põe pessoas para falar mal dos pastores e chamá-los de ladrões. Põe gente no meio dessa igreja vestindo como prostitutas. Põe homens garanhões dentro das igrejas para cantar as irmãs. Faz a igreja quebrar o voto dela. Como se não bastasse. Põe nessa igreja o desejo de ganhar dinheiro, mais do que o desejo de ganhar o céu. Faz com que pastores vendam seus rebanhos para votar em políticos. Faz com que pastores convidem políticos ladrões para ocupar altares. Crie revolta nos membros. Faz eles começarem a brigar por causa de dízimo, por causa de oferta. Faz a igreja quebrar o voto. E faz ela se iludir com essas coisas. E que ela não perceba que Jesus não está com eles mais. Igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora, querendo entrar, mas eles estão dizendo, estou rico e abastado. Não tem falta de nada. Cria esses problemas. Faça com que ele siga certos blogueiros. Faça com que eles sigam certas pessoas que vão fazer anedotas com coisas que custou o sangue de Jesus, piadas com a Bíblia, para ridicularizar a fé. Vamos começar a levantar filmes atraentes, porém cheios de mensagens subliminares. Começa a ridicularizar a figura do pai na casa, a figura do esposo na casa, nos filmes. Começa a mostrar para a mulher que ela tem que ser a cabeça da casa, e não o marido. Começa a colocar no coração da mulher que ela não pode ter filhos, porque senão vai estragar o corpo dela.
Começa a colocar nos corações dessas pessoas que o corpo tem que ser o que tem que ser cuidado, que a alma fique para depois. E a igreja deixou de viver para Deus e começou a viver para si. O que é? Mas isso vai me dar lucro? Qual o benefício que eu tenho nisso? Para onde? Para os Estados Unidos. Então é Deus. Para onde? Para a Etiópia. Não, não é Deus. Vamos orar. Paulo disse: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens se tornarão amantes de si mesmos. É para mim? É para o outro. Egoísmo, egocentrismo. A igreja de hoje precisa voltar a ter um encontro com o Deus verdadeiro. A igreja quebrou o voto que ela tem com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a igreja, ela anda na contramão do mundo. Ela não se conforma com este mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Não entre na mesma forma deste mundo. Não viva como esse sistema mundano vive. Vocês têm que buscar a minha presença. Vocês têm que ser cheios do meu Espírito. O prazer de vocês, a alegria, estará quando estiverem cheios da minha glória, cheios da minha presença, e eu dominando cada um de vocês, usarei, levantarei, farei maravilhas na terra. Cansa eles, para que eles não orem. Suja os corações deles, para que sejam impuros. Porque as coisas só são puras para os puros. Faça com que eles parem no meio do caminho, porque foram magoados. Façam com que eles sintam, não trabalhados por Deus, mas traumatizados pela vida que viveram. Faça dessa geração uma geração mimimi, que por qualquer coisa abandona a igreja. Faça dessa geração uma geração que tem capacidade para humilhar-se para o seu patrão, porque o salário vem do seu patrão, mas não tem a coragem de humilhar na presença de Deus e para os seus irmãos. Mate essa geração. E Pedro, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, levantado e falando o que estava acontecendo, a promessa de Joel 2,17 a seguir, a glória de Deus que era para todos, e ele disse: agora eu tenho um conselho para vocês, escapem dessa geração perversa. Não adianta ser cheio se entrar para dentro dessa geração perversa. É hora de assumir uma nova identidade. Nós não somos da terra, nós somos dos céus. Vivemos na terra por um pouquinho de tempo, mas a nossa eternidade é na glória. Sim, somos cidadãos da terra, mas muito mais antes que isso, somos cidadãos eternos e queremos e devemos ser cidadãos dos céus. Cadabaia, Urabacanda. É hora de receber uma identidade quentinha do céu, cidadão celestial, cidadã de Deus. Sansão, quando foi pego pelos filisteus, primeira coisa que fizeram com ele, depois de rasparem, a Dalila raspar o cabelo, furou, cravou os 2 olhos dele, furou e o fez cego. Saiu o espírito, chega a cegueira. Igreja de Laodiceia, eu vos digo que vocês são cegos, nus,
desgraçados, miseráveis, sim ou não? Está escrito na Bíblia. A igreja de hoje precisa curar os olhos. Precisa voltar a ver. Não, mas é ridicularizado. Alguém tem uma visão do anjo e diz que isso é invenção. Alguém está dizendo que é por causa da carta aos Colossenses e aquele povo naquele tempo. Quer dizer que Deus não pode mandar anjo, mostrar anjo. Deus não mandou anjo lá para o Paulo. Ele estava falando das misturas. Eu estava no monte orando, quando era presidente da Adonep, e várias pessoas de denominações diferentes, e nós unidos, clamando a Deus naquela noite, naquela mata, escuro, chorando na presença de Deus, e o Senhor me mostrou um anjo chegando naquele lugar, um anjo lindo, maravilhoso, 2 asas, era uma coisa tremenda, parecia ouro, e eu disse, tem um anjo de Deus aqui. Aí Deus me revelou que tinha uma irmã lá, que ela duvidou, e ela disse, eu não acredito nisso. E Deus disse, tem uma pessoa aqui que está dizendo que não acredita. Só para ela acreditar, esse anjo vai bater as 2 asas, e o cabelo dela vai se mover. O anjo bateu as asas, e o cabelo dela fez assim. Vem provar para mim que não foi Deus. É hora de abrir os olhos. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus glorioso. Ele tem experiências para a igreja. Ele não quer dar experiências nesse mundo, Ele quer dar experiências daquele mundo que há por vir. Sansão perdeu a força. Irmãos, como nós tínhamos força como igreja. As pessoas falavam mal da igreja, perseguiam a igreja, mas quando estavam endemoniados, sabiam onde ir para buscar alguém para libertar aquela pessoa. A igreja perdeu força para orar. Não consegue orar mais do que meia hora. Muitos, nem meia hora conseguem orar. Não consegue. E dizem que não precisa orar porque Deus já sabe tudo. E Paulo não sabia disso porque Paulo tinha vida de oração. Pedro não sabia disso porque Pedro tinha vida de oração. Jesus Cristo não sabia disso porque Jesus Cristo passava a noite inteira orando. Por favor, me poupem. Tanamasso que banaia. E aí, nós não temos força para orar. Nós não temos força para vir para a igreja. Nós não temos força para frequentar 3 cultos na semana. Para nós é exagero. Tem igrejas que estão fechando os cultos. Não tem escola bíblica mais. Não tem culto de terça mais. Muitas só tem culto domingo. Essa igreja, quando ela nasceu, todos os dias eles reuniam. Porque a presença de Deus é tão gloriosa. Porque tem 2 tipos de presença para a gente analisar a respeito disso. Um tipo é Deus em mim. O outro tipo é Deus em nós. Quando eu estou sozinho e busco a Deus, Ele está em mim sim. Mas quando eu reúno com os irmãos, a gente começa a adorar. Vitorioso é. Aí a gente começa a arrepiar, sentir a glória de Deus. E a gente começa a perceber que tem anjos passeando no meio de nós. Arapanácia candarai. Interessante que no mundo a gente tem força para beber o dia inteiro, para ir no bar todos os dias da semana, como eu tinha infelizmente. Por isso que quando Jesus me converteu, eu quis fazer para Deus mais do que eu fazia para o mundo. Agora eu sou de Deus, eu quero culto todo dia. Todo dia para o bar beber. Agora eu quero ir para a casa de Deus beber da água do Espírito Santo. Agora eu quero ir para a casa de Deus ter experiência na massa e eu não me arrependo não. Como Deus tem me abençoado por sua misericórdia, com muitas tribulações, perseguições, com muitas coisas e angústias, mas abençoado e cuidado pelo céu.
Sansão perdeu a força, ficou fraco. Sansão ficou cego. E agora ele foi cuidar de um moinho. A pedra, e ele conduzindo o moinho, uma pedra sobreposta ao outro, 400 quilos, 200 quilos, moendo farinha. E ele cego, careca, fraco, se esforçando para conduzir o moinho. Humilhação. Quanto que a igreja hoje está sendo humilhada? Quantos de nós estamos dando volta e nunca sai do mesmo lugar? Acabei de ver uma... Como que é o nome daquele negócio que desce assim com um corte? Guilhotina. Acabei de ver um assim, ó. Deus vai cortar muita coisa nessa noite. Agora chamam Sansão e diz, traz ele aqui para brincar conosco. E o Sansão é levado naquele espetáculo de lugar. Os príncipes dos filisteus, milhares de filisteus, e ele fazendo gracinha. Igreja sendo humilhada. Ridicularizada. Mas também o que fizeram com o nome da igreja. Quantas pessoas que iam naquele palácio lá para profetizar o que Deus não estava falando. Para falar o que Deus não falou. Porque queriam para eles. Quantas pessoas desviadas. Eu sei de alguns. Agora estamos sendo ridicularizados. Agora, as rampas do palácio é oferecida a Xangô, a Oxóssi. Eu já fui de lá, eu conheço o que é demônio. E esses são os mais terríveis, os Exus, os Oxóssis, Xangô. Porque a igreja que foi lá não era uma igreja cheia do Espírito de Deus. Deus está usando os filisteus para acordar a igreja. É hora de parar de brincar de ser crente. Crente não vive na prática do pecado. Crente não vive na prática da mentira. Crente não vive no adultério. Crente não vive na prostituição. Crente não vive na injustiça. Crente não vive na omissão. Crente não vive no meio do caminho. É hora de converter. Chega de shows. Chega de espetáculos. Chega de luzes. De fumaça de gelo. Chega de paredes pretas. É hora da glória de Deus. Eu digo novamente, é hora da glória de Deus. É hora da igreja reunir na praça e a glória de Deus cair. Reunir no templo e a glória de Deus cair. Chega de ser ridicularizado. É hora de devolver o altar para Deus. Deixa Deus falar no altar. Deixa Ele falar o que Ele quiser falar, do jeito que Ele quiser falar, no dia que Ele quiser falar, e o tempo que Ele quiser falar. O altar é de Deus. A igreja é de Deus. A palavra é de Deus. E aqueles que se convertem são de Deus. Ele morreu para que eu e você viva para Cristo.
para de mentir para a sua família hoje. E digo mais, eu estou falando e vendo números de pessoas passando na minha mente. Números. Vai aglomerando. Pare de mentir para a sua família. E mais que isso, pare de mentir para você mesmo. Pare de convencer você de ficar estacionado. Pare de convencer você que você não tem força. Deixa eu te dizer uma palavra. Se você escolher Deus, você tem graça para andar com Ele. Se você decidir com a fé, entregar sua vida para Ele, graça virá. Adashamai. O Giovanni que testemunhou aqui, entregou a vida. Jesus falou com ele naquela noite, 1º de janeiro. Olha, tem uma pessoa aqui que veio aqui para isso, também sem coragem. Deus quer salvar. Ele veio na frente e confessou Jesus Cristo. Deus começou a mudar a história dele. Milagres aconteceram na vida dele. Isso aqui não é exclusividade. Deus quer fazer isso em cada vida que se render a Ele. Não estou te convidando para ser crente da denominação. Eu estou dizendo, é hora de nos levantarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Basta para a mentira, basta para o pecado, basta para o meio termo, basta para a mornidão, basta para a letargia. Sansão dormiu no colo de Dalila. A igreja está dormindo nesse tempo, mas eis aí o grito: o noivo venha! Chama o Sansão, vamos brincar aqui. Olha, kkkk. Olha aí. Olha o que eles dizem. O nosso Deus venceu o nosso inimigo. Aquele que estava atrapalhando nós. Estão falando isso lá no Planalto. Aquele que nos atrapalhava, agora lá, subjugado. Ridicularizado. Sansão, cego, fraco, ridicularizado e caído, disse: moço, me leva nas colunas. Me leva nas colunas deste templo. Aqui. Deus, por pelo menos de meus olhos, dá-me a força de novo, meu Deus. O que está acontecendo? Deus, morra eu e os filisteus! Bum! Nesta noite, Deus está chamando a igreja de volta às colunas. Não para fazer com que aquilo que Sansão fez derrubando, mas as colunas que sustentam uma igreja de verdade. As colunas que sustentam uma igreja de verdade. As colunas que sustentam uma igreja de verdade. Que sustentam um templo de verdade. E nós somos templos de morada do Espírito Santo do Senhor. Ramassou de Ramai, Dorossamim. Que é isso, pastor? Santidade. É uma coluna da igreja. Não estou falando de religião. Estou falando de Deus, da sua palavra, da sua revelação e do que Ele quer da sua igreja verdadeira. Santidade. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
Sem santificação não veremos Deus. Então não temos Deus sem ela. É hora de nos separarmos. Separar a língua. Separar os olhos. Separar os sentimentos. Nos guardar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O dia que Jesus me salvou, e eu tenho que falar do que Ele fez na minha vida, porque eu sei o quanto foi verdadeiro. Eu acordei com outros sentimentos, com outras vontades, com outros sonhos, com outros planos. Eu que queria beber todo dia, agora estava com nojo de bebida, estava com nojo de droga, estava com nojo de prostituição. O que é isso, meu Deus? Nova criatura é. Como que um homem pode mudar de uma noite para o dia? Alguém fez lavagem cerebral nele? Não, a glória de Deus veio sobre ele, o Espírito regenerador do Senhor veio sobre ele, e ele agora é nova criatura, porque agora saiu com Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Santificação agora é uma realidade na vida dele. Salvação em 3 tempos. No passado, justificação, o Senhor nos justificou. No presente, santificação, nós vamos caminhando com Ele. No futuro, glorificação, seremos como Ele é. É hora de ir para a coluna da santificação. Eu vou santificar minha vida. Eu vou santificar meus olhos. Eu não vou parar na internet para sujar os meus olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. Se os olhos forem luz, todo o corpo será luz. Baracalamahassúria. Coluna, oração. Se tem uma coisa que o diabo apavora, é quando alguém decide se santificar. E se santificando decide orar. Porque não adianta orar sem santificação não, meus queridos. O diabo não treme em qualquer oração não. Deus não ouve qualquer oração. Tem que ser de um santificado. E ser santificado não é ser melhor do que ninguém. É ser dedicado a Deus, nazireu. É viver para Cristo. Mas você tem que viver. Não, já estou vivendo para Ele. Ué, mas e a sua vida? Está nele. Ué, mas e o seu futuro? Nele. Ué, mas se você não vai ter realizações aqui, Ele decide. Eu vivo para Cristo, em Cristo e por Cristo. Ele decide. Rapaz, mas você vai perder a sua vida? Não, estou achando. Ele diz que se eu querer salvar minha vida, eu vou perder. Mas se eu der a vida para Ele, eu vou achar. Eu confio nele, eu creio nas palavras dele, eu creio no Cristo que eu sirvo e sigo. Arai, camanto, adassi amandarai, aleluia. O santificado agora vai orar, aí o céu se abre para ouvir e o inferno começa a tremer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, voltado para Deus, santificado, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, santificação, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra, sararei seu coração, sararei sua família, sararei sua vida. O diabo sabe que esta palavra é verdade. Muitos teólogos não sabem. O diabo sabe que essa palavra é verdade. Ele se levanta para você não orar. Ele se levanta para você não santificar. Mas o Espírito Santo está dizendo: segui a paz e a santificação com todos. Segui a paz e a santificação com todos. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pelo que diz: sai do meio deles, e eu receberei vocês, e eu serei vosso pai, e vós sereis
sereis os meus filhos. Aramanta, orabacaia. É hora de abandonar o caminho perverso, é hora de abandonar o pecado, é hora de virar as costas para o que não presta, é hora de sair do meio da geração perversa e corrompida, escapar dela, é hora de dobrar os joelhos. O céu está tremendo, eu estou falando e vendo nuvens tremendo, esperando a oração da igreja, porque quando esta igreja começar a orar e levar palavras para o céu vai tremer tanto que vai trovejar, e a glória de Deus trará a resposta do céu. A glória de Deus trará a resposta para a igreja que se dobrar em oração diante dele. É uma coluna de vitória. Eu pergunto nessa altura, como está a sua vida de santificação? Se as pessoas olharem o seu Facebook, vão dizer que você é crente ou que você é desviado? Se as pessoas pudessem olhar o seu coração, achariam um coração de servo ou um coração enganoso? Me leva para as colunas. Eu quero me levantar de novo. Santificação, oração, humilhação constante, perdão constante, louvor e adoração constante. Isso não faltava na igreja primitiva, eles sempre venciam. Pastor, como que o senhor vai dizer que venciam se eles morreram queimados, se eles morreram comidos por leões, se outros morreram ao fio da espada e tal? E isso não foi vitória, não. Esse é o nosso problema. Vitória para nós é o inimigo morrer. E vitória para Deus, muitas vezes, é nós morrermos e chegarmos no céu com a salvação. É hora de ter leitura com discernimento daquilo que é o propósito de Deus. Eu não abro mão de chegar no céu, morar com Jesus e viver para a glória eterna do seu santo nome. E Ele é quem sabe o caminho que eu chego lá, e por isso vivo para Ele. E o que é que nós aprendemos com Sansão? Sansão revelou para nós algumas coisas especiais. Nesses últimos minutos de vida, ele conseguiu reparar a sua vida e entrar na galeria dos heróis da fé. E ele não suicidou, ele disse: morra eu e os filisteus. Ele deu a vida para cumprir a missão, porque a missão dele era começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. No final de tudo, ele acordou. Quando o cego ficou, ele pôde ver. Quando desprezado e esquecido foi, ele pôde entender o plano de Deus. Uma das coisas que o diabo coloca muito para que a igreja pare é o orgulho. Pessoa sabe que está em pecado, precisa confessar, mas não faz. Pastor já ofereceu para curar, para tratar, nas mensagens a gente entende isso, mas não vai. Ah, o senhor é muito ocupado. Ocupado o quê? Quem quer tratar fala: pastor, arruma um jeito que eu preciso. Ou não é assim? E começa a dar desculpas. Essa igreja não me ama, esse povo não me ama, eles não estão preocupados comigo, então que se lasque, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você vai para o inferno. Não caia no engodo de Satanás. Retome a sua vida, coloque a sua vida nas colunas estruturais da fé, coloque a sua vida de volta no primeiro amor, coloque a sua vida de volta no centro da vontade de Deus. Você vai vencer. Não tem um desafio da vida que nós não vençamos com a força daquele que é o Todo-Poderoso e venceu por nós na cruz do Calvário. Consegue dar glória a Deus? Não, é difícil dar glória a Deus mesmo. Sansão me revela que ainda que seja a última hora, Deus ainda ouve clamor na última hora. Deus ouviu a oração de Sansão na última hora, ele estava ali para morrer. E Deus ouviu. Deus vai ouvir a oração da igreja nesse tempo.
A igreja vai levantar. Deus está preparando uma igreja nova. Não é com denominações novas, não, eu estou falando do corpo de Cristo, do trabalhar do Senhor em nossas vidas. Deus está levantando pessoas com sentimento novo. Alabanto, rocamai, araçamai. Quem quer compromisso com Deus, vai ter esse sentimento, vai ser essa nova igreja que não compactua com as trevas, que não compactua com o pecado, essa igreja que não se vende, que o dinheiro não compra ela, que o dinheiro não seduz ela, essa igreja que ama a glória de Deus, a presença de Deus e não abre mão de morar no céu. Sansão morreu. A igreja de hoje, Deus quer fazer ela ressurgir. Ela vai ressurgir. Pelo Espírito do Senhor. Tem gente aqui que quando começou, tinha uma vida de comunhão com Deus, que o céu se abria facilmente para ela. Mas aí foi acontecendo diversas dessas coisas que falamos aqui. E a pessoa foi parando. Foi sendo convencida. Aí o dinheiro começou a falar mais alto. Eu tenho que construir, eu tenho que ter. E muitos que foram por esse caminho construíram e tiveram, mas perderam a família. Estão no segundo casamento, no terceiro casamento e perdeu o sentido. Porque o sentido da igreja é ser dirigido por Deus e ter as coisas de Deus no tempo que Deus escolheu para ter. Alguém está entendendo essa palavra? É ter aquilo que Deus escolheu dar. Então alegra, pare de falar, tadinha de mim, eu não sou ninguém, ninguém está me vendo, a minha vida acabou. Acabou o quê? Ele ainda vive! Rama e Candácia, não acabou, ele reina para sempre! La casa, mas eu quero ser essa nova igreja. Eu quero ser levantado como essa nova igreja. Tanaki Amassudai. Então vamos voltar ao lugar onde Deus fez promessas para nós. Lembra? Eu vou te usar. Eu te usarei para ganhar vidas. Eu te usarei com milagres. Eu te usarei para louvar o meu nome. Eu te usarei. E tu farás diferença no meio dos teus. Eu te usarei. E vou abalar os lugares onde vou te levantar para ser vaso nas minhas mãos. Eu estou contigo. Por onde quer que andares, eu serei teu Deus. Eu te tomo pela mão. Volte lá onde Deus fez essas promessas, porque se Ele fez essas promessas, você estava da altura que Ele queria e do jeito que Ele esperava. Volte lá. Perdoe quem tem que perdoar. Eu estou falando e vendo muita coisa, é muita coisa. Tem gente com corações magoados, machucados. As pessoas querem entender o mover de Deus. Meu querido, você nunca vai entender Deus. Ele é indecifrável. A forma que Ele age é na contramão da nossa esperança. É na contramão dos nossos projetos. É na contramão dos nossos planos. Deus age diferente. Por isso Ele não pediu que você saiba, que você veja. Ele pediu que você tenha fé. Porque nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós cremos naquele que nos chamou, nós cremos naquele que nos escolheu. Ele é fiel e poderoso para cumprir as suas palavras, as suas palavras escritas e as suas palavras anunciadas pelos profetas. Eu creio nesse Deus glorioso, eu creio no Deus sobrenatural e eu me rendo a Ele. Não se deixe convencer para parar. No demais, irmãos meus, sejam sempre firmes, constantes e abundantes. Essa é a nossa caminhada com Deus.
Se você guardar essas 3 palavras, você vai sair daqui para ser essa nova igreja. No demais, irmãos meus, 1 Coríntios 15, sejam primeiro firmes. Ó. Diga, imovível. A palavra firme no grego quer dizer imovível. Vem o vento. Tem um lugar escorregadio. Esse é o meu caminho, vou andar por ele. Imovível. O vento sopra, o rio combate, os pés estão na rocha. Por quê? Porque pratica a palavra de Deus. Lucas 6, 38 por aí. Segunda palavra. Seja primeiro. Depois. Constante. Diga, inamovível. Constante. Problemas exteriores, ventos, chuvas, tempestades, querendo me tirar do caminho. Inamovível dentro de mim. Coisas que vêm, mágoas, decepções, coisas que eu deixo meu coração receber e guardar. Você é o assassino de você mesmo. Não guarda aquilo que te mata, não guarda aquilo que te para, não guarda aquilo que te faz diminuir na caminhada, não guarda aquilo que te esfria, não guarda aquilo que te faz morno, não guarda aquilo que te faz voltar atrás. Seja inamovível na caminhada com Deus. Não guarda nada que abala você no interior. Continua lavado no sangue de Jesus, marchando no caminho. Quem já lavou o coração aí? Quem já lavou a mente aí? Irmãos, o diabo hoje tem muito mais poder de convencer as pessoas para o mal do que o Espírito Santo para o bem. Que negócio é esse? Estamos desviados? Quem convence a igreja é o Espírito Santo. Ele nos convence da justiça, do pecado, da verdade, da direção, do juízo. É o Espírito Santo que convence a igreja. Então, sede firmes, constante e abundante. A palavra abundante no grego é ir além do normal. Se você for firme, se você for constante, você vai além do normal. Eu estou aqui nesta noite além do normal. Porque eu não tenho capacidade de estar onde estou e de ser quem sou com a graça de Deus. Já passei e cruzei o campo do natural. Com a graça. Agora, brinca para você ver se eu não caio daqui. Quem pensa estar em pé, cuide-se, para que não caia. Tudo é dele, para ele, vem dele, é glória dele, é graça dele. É nele, por ele, para ele. Você, se andar, escute isso, pelo amor de Deus, é tão simples. Se você for firme e constante, você vai ultrapassar o natural. O que Deus quer? Que eu me humilhe. Eu não preciso de pensar para obedecer a Deus. Eu tenho que fazer o que Ele pediu. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A maioria das pessoas quer exaltação, mas não humilhação. E o processo de Deus é humilhação para vir. « 2023, decida viver para Cristo. E se é para Ele, é a vontade dEle, é o querer dEle, é o plano dEle, o projeto dEle, o que Ele quiser de mim. Pastor, quando é que eu vou casar? O dia que Ele quiser. E o que eu faço? Firme, constante e abundante. Pastor,
Quando é que Deus vai abrir uma porta para mim? Quando Ele quiser. E o que eu faço? Firme, constante e abundante. Pastor, Deus me prometeu um ministério. O que eu faço? Firme, constante e abundante. Firme, constante e abundante na santificação, na oração, na busca de Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus, na fidelidade com Deus. Ninguém vai furar os seus olhos, ninguém vai rapar a sua cabeça, ninguém vai te fazer conduzir moinho. E nós cumpriremos o santo ministério que Ele tem conosco. Porque Ele morreu por nós, para que vivamos para Ele. Você quer fazer isso? Fique sobre os pés. Cuidado. Temos advertências das mais diversas na Bíblia para não cairmos no engano. Os amantes de si mesmos seriam mais amantes dos prazeres, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Os amantes de si mesmos seriam desobedientes a pais e mães. Está lá no texto. Cheios de dissensões, de facções. Exaltados, blasfemos. É hora de nos converter. Estou falando porque eu tenho coragem de falar. É hora de nos converter. Hoje você pode olhar para a sua situação. Preste atenção, diaconisa. Hoje você pode olhar para a sua situação. Dizer, ninguém me entende é porque ele não conhece a minha vida. Agora, se Jesus voltar hoje, esse argumento seu é nada. E se você não estiver pronto, vai arrepender demais e não vai dar tempo mais. Por isso, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, estar pronto para o céu. Eu imagino, para orarmos, quando o rico, e ele não foi para o inferno porque era rico, mas quando o rico chegou no inferno, e viu um abismo, depois do abismo ele viu Lázaro, que vivia na porta da sua casa, mendigando, desejando comer das migalhas. E ele em tormenta, o rico em tormenta, pedindo, pai Abraão. Então ele conhecia a palavra, a Torá, os profetas. Peça para ele molhar um dedo lá e trazer para a minha língua, porque eu estou em tormenta. Não tem como, meu filho. Ninguém passa daqui para lá e nem daí para cá. Acabou. Pai Abraão, eu tenho mais 5 irmãos. Manda alguém lá, ressuscita alguém, faça alguma coisa. Eles não podem vir para cá. Então vai ter misericórdia no inferno. Vai ter sentimento no inferno. Mas não dará mais tempo para isso. Terá lembrança no inferno. Eu tenho mais 5 irmãos. Eles têm os profetas e Moisés. Se eles não ouvirem eles, muito mais se ressuscitar alguém. Acabou. Será que eu estou sendo mal em pregar esse tipo de palavra? Será que eu estou sendo mal em falar essas verdades? Esperar as irmãs parar de conversar aí para a gente continuar aqui. Eu estou falando de um futuro que pode ser hoje.
pode ser agora. E haverá lembranças, porque é que eu não fiz o que eu tinha que fazer nesse culto. Sansão ficou cego, ficou fraco. A igreja de hoje está cega e fraca, mas Deus continua querendo dar força do céu. Deus quer que sejamos firmes, constantes e abundantes. Deus quer que sejamos o povo mais feliz da terra, o povo mais ungido da terra, o povo mais cheio do Espírito Santo da terra. Deus quer levantar. Eu estou vendo a mão de Deus se estendendo e pegando em mãos pequenininhas e levantando. Eu te esforço, eu te esforço, eu te esforço, eu te levanto. Eu estou falando isso com você porque eu quero te levantar. Chega de meio termo, chega de vazio, chega de falta de sentido. Portanto, põe as mãos no coração. Fale com Deus o que você acha que deve falar, respondendo. Aproveite, porque 2023 será em Cristo, por Cristo e para Cristo. O Senhor com esse tema está nos dizendo: assume a tua fé, lava esse coração, limpa as suas memórias, volte a fortalecer os teus joelhos, firma os teus artelhos, cinja o teu lombo, tome toda a armadura, suba às regiões celestiais, coloca-te em Cristo, volte às primeiras obras, volte a amar com pureza, a perdoar com franqueza, volte à oração, volte ao jejum, pranteai e chorai, um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Arrependei-vos, arrependei-vos. Quem sentir da parte do Espírito Santo, vir aqui à frente e se ajoelhar diante do altar do Senhor. Não deixe passar o tempo, não deixe passar esse desejo. Saia do seu lugar, se você sente de fazer isso, para se render àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer. Faça isso agora, urgente. Em nome de Jesus. Chega de engano, chega de sermos enganados, chega de sermos enganados. Nós sabemos o quanto Deus quer nos dar da sua presença. Se você sente, faça isso, urgente. Aqui tem uma pessoa que foi machucado pelo ministério. Para você ter uma
noção do que Deus está falando? Eu vejo a cena de você sendo esbofeteado. Não que você tenha sido esbofeteado, literalmente. Mas aquilo que aconteceu foi como fosse. E Deus está dizendo, eu não tenho culpa. Se você quiser, vem à frente e eu vou usar isso para te encher mais da minha presença, para te capacitar mais para o meu Espírito. Ramassu Ramashandarai, Konaramassu Rabakandarai. Você que está dizendo aí, se Deus quiser Ele faz aqui, faz não, viu? Faz não. Ele quer que nós nos humilhemos diante da presença dEle. Seus irmãos fizeram, você também deve fazer. Deus está me dizendo que Ele forjou muitos, que Ele trabalhou muitos no esquecimento. E Ele fala essa palavra na crueldade que muitos usaram, porque Ele sabia desse tempo. E Ele quer levantar novos obreiros e novas obreiras. Pessoas até velhas, de idade. Mas Ele quer levantar novo. Tem um homem no meio de nós que está em adultério. E Deus te diz que esse adultério te levará para o inferno. Mas se houver um arrependimento nesta noite, uma atitude tua, o perdão virá. E tu serás poupado. E Ele ainda te levantará para ser instrumento nas mãos dEle. Urabai, veranta, urabá, xarakai. Só não saia dessa casa sem fazer o que tem que fazer. Urabá, surya, mandaragas. Urabá, xerebe, anás, amanda. O Senhor quer batizar a igreja no Espírito Santo. O Senhor quer derramar uma unção do céu para a igreja desse tempo. Se alguém deseja, vai levantando as mãos, porque eu já sinto a glória de Deus sendo derramada de maneira gloriosa. Aí, Pradácia, Mandaraia. Urapacaia, é uma unção para ser igreja, é uma unção para ser levantado igreja, é uma unção de autoridade do céu, é uma unção para as colunas. Vento de poder sopra em meu viver. Levanta aí, profeta. Agora, lava-te agora, limpa-te agora, cura-te agora. Que jeito, pastor? Arrependa. Faz seu querer em mim. Começa a falar novas línguas, Senhor. Dê línguas novas àqueles que já são batizados. Kedácia, Uramantu Rabasandaraia. Abre olhos espirituais. Kadassia Mandurabai, Arasabai. Começa a derramar. Faz cair sobre esse lugar da tua glória, que renova a vida de oração, que renova a vida de santificação. Faz cair nesse lugar um quebrantamento para nos voltarmos a palavra do Senhor. Cai a glória sobre nós. Vento de poder sopra em meu viver. Faz seu querer, faz seu querer em mim. Como sobrenatural.
Massandarai. Urabase darama suramai. Urakabana suderabiato kevananto robanasa mandaraya. Urabacandara sami godosia. Arabai covenanturácia. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando ferrolhos. Deus está destruindo impedimentos. Arabasamaia, Orabanai, Orasamai. Você que não é batizado no Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. Porque Deus está batizando, Deus está avivando. Urabasamaia, Urabandarioto. Eu estou vendo as mãos sendo soltas, as cadeias quebradas. Ebanai, haverá crescimento. Anai, Oroba. A partir de agora, cai sobre a igreja um amor constante pelo Senhor da obra, o Senhor Jesus Cristo. Cai sobre a igreja quebrantamento de comunhão. Cai sobre a igreja a unção da presença maravilhosa de Deus. Urasherebinalama. Coloca a mão no local da enfermidade agora. Jesus quer curar, principalmente uma irmã que está com problema nos rins. Alabai Dorostia. Vai passando as mãos no local da enfermidade. Se o local for impróprio, põe a mão na cabeça. E na baixo daragai, vai saindo as enfermidades agora, vão sendo queimadas agora. Essa enxaqueca de uma vez por toda desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Receba saúde, receba cura, receba cura, receba saúde, em nome de Jesus. Esse dente do lado de cima, a parte esquerda, Arabacandaraia, na metade do lado do rosto, da face, está curado também, porque Deus cura o que Ele quiser curar. Ele é Rei da glória, Ele é Senhor dos senhores. Ninguém engessa Deus. Ele é um Deus de milagres, de maravilhas e prodígios. Arabaia, receba aí a unção de cura, as curas em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Receba a restauração e a bênção e o fortalecimento, em nome de Jesus. Fiquem sobre os pés, aleluia. Olha a Deus.